Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Boa tarde, pessoal. Hoje, sexta-feira, última sexta-feira de novembro. Já estamos caminhando para o fim do ano. E estamos hoje aqui para falar de mais uma dose de várias coisas muito interessantes. E hoje temos uma convidada especial para falar sobre governança. Esse assunto está super em alta e estou aqui com a minha super parceira Marina Figueiredo, Brasília, etc. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma sexta-feira falando de diversidades e hoje o assunto é de responsa e a gente vai falar de governança. Estamos aqui, como a Denise falou, com a Cris. Tudo bem, Cris, com você? Cristiane Nardes, ela é fundadora da Rede Governança Brasil. Seja muito bem-vinda. E, Cris, por favor, pode falar um pouquinho sobre a existência da rede, como que começou, por que é interessante falar sobre governança nos dias de hoje. Né? E o que é a rede, né? Que as pessoas devem estar muito pensando. A governança, a rede. Explica pra gente o que é a rede de governança. Explica pra gente um pouquinho, para as pessoas que ainda não entendem. Definir até mesmo o que é a governança. Porque é algo que é muito conhecido por gestores, por alguns gestores empresariais, tanto da iniciativa pública como da privada. Agora, para o cidadão comum, o que é governança? Bom, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante para o Brasil. Agradecer o convite da Denise e da Marina, principalmente nesse momento que a gente está aí na organização da 5ª edição do Prêmio Rede Governança Brasil. Esse prêmio que, de fato, tem vindo com um grande propósito no Brasil, que é a gente, de fato, dar destaque às empresas públicas que têm implementado a governança no Brasil. E diante dessa iniciativa e desse desafio que é implementar a governança, a gente fundou em 2019, eu e meu pai, que é o ministro Augusto Nardes do TCU, a Rede Governança Brasil, com o propósito de a gente procurar pessoas que pudessem nos ajudar no desafio da implementação da tal da governança pública nas instituições. Mas para que existe a governança pública, né? De fato, é um tema muito novo no nosso país. Mas muito debatido e muito falado. A gente tem escutado muito se falar em governança. A governança corporativa, ela é já muito difundida. Desde aí dos anos 50, a gente já ouve falar. A gente trouxe aí muitas referências dos Estados Unidos, principalmente em relação a esse tema. A gente tem uma instituição muito reconhecida, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, que é uma instituição que tem 20 anos já e vem desenvolvendo esse trabalho com afinco no Brasil. Mas a governança pública ainda ela está engatinhando. E a gente tem um decreto que instituiu o Marco Zero no Brasil da governança pública, focada na administração pública em 2017. Então vejam, um assunto extremamente novo. Super e as pessoas novo. ainda têm muitas dúvidas como implementar, como fazer. E aí a gente aprende muito com a governança corporativa como implementar então agora no público, que esse é o nosso desafio. E por que então lançar uma rede de parceiros, de voluntários? Porque justamente a gente percebeu que por mais que a gente tivesse um decreto que foi instituído em 2017, o Marco Zero do início da governança pública, a gente precisava de ir atrás de pessoas que nos ajudassem nessa missão. Gestores públicos, consultores, mentores, que trouxessem de fato a tese da governança para a gente promover a cultura e implementar ela dentro dessas instituições. Porque por mais que eu e meu pai a gente saísse para palestrar, a gente fosse atrás de publicar livros, a gente precisava da ajuda de pessoas para fazer com que esse assunto fosse difundido no Brasil. Por isso que tem os voluntários, né? da Exato. rede. Hoje é uma rede de 600 voluntários. Nossa. Começou pequenininho num jantar para 15 pessoas lá em 2019. E hoje a gente já tem aí voluntários, inclusive, na América Latina. A gente lançou a Rede Governança Argentina tem 2 anos, que se inspirou Incrível, nesse muito movimento bacana. brasileiro. Então, a gente tem feito todo esse movimento para promover uma cultura da importância da governança pública
né? E ensinando como implementar a governança. Então, a gente tem projetos sociais dentro da rede, onde a gente leva mentoria, consultorias, treinamentos gratuitos, principalmente para as prefeituras brasileiras, que a gente sabe que lá no município, lá naquele município pequenininho, com 5.000 habitantes, com dificuldade de pessoas técnicas para implementar a tal da política de governança, é lá que a gente chega. E a gente tem o nosso Programa Nacional em Governança Pública, onde a gente já mentorou de forma gratuita com esses voluntários, com o apoio de toda essa rede, mais de 400 prefeituras. E esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão, levar a política de governança para todos os municípios brasileiros. Mas é um desafio, pessoal, porque é todo mundo voluntário, a gente tem baixa receita, mas espaços como esse, para que a gente divulgue, né, o propósito da rede e do nosso trabalho, que conta com o apoio do Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público, que é uma instituição de ensino que tem aí feito com que a rede permaneça de pé, a Rede Governança Brasil. O Instituto patrocina esse projeto social da rede, com o apoio dessas pessoas que a gente tem feito com que a rede chegue e a missão, né, o discurso da governança para que a gente transforme o Brasil seja importante, porque é só por meio de uma boa governança pública que a gente entende que a gente vai ter menos fraude, menos corrupção e um Brasil que a gente possa entender que a gente vai deixar legado para as próximas gerações. Nossa. É um efeito dominó, né? Que lá no fundo, o maior beneficiário é o cidadão brasileiro. Exato, exato. E é isso que a gente sonha eu falo como cidadã, eu não estou aqui falando só como rede, né, como fundadora da Rede Governança Brasil. Eu também trabalho como consultora em governança, sou voluntária, ajudo as prefeituras com muito orgulho disso. Mas eu tô aqui também porque eu deposito o meu voto na administração pública e eu quero ver esse resultado. E eu que estudo governança, a gente consegue avaliar de que a única maneira para a gente conseguir, de fato, ter um ambiente mais próspero, com menos fraude, menos corrupção, é a gente organizando melhor esse ambiente da esfera pública. E aí eu trago um exemplo para quem talvez não tenha muito conhecimento em gestão pública, é como uma família, pessoal. Dentro da nossa família, a gente precisa ter uma boa governança, uma boa gestão, a gente precisa planejar as coisas, a gente precisa ter a líder da família, que muitas vezes é a mulher, a gente precisa ter mecanismos de controle dentro da família, para que as coisas aconteçam, monitorar, avaliar, direcionar um filho para que ele cresça e ele tenha sucesso. A gente precisa planejar nossas férias quando a gente quer sair de férias. Então, aí a gente tem a área de planejamento, a gente tem uma estratégia definida. Eu vou sair de Brasília, eu vou para o Nordeste, eu vou ficar quantos dias. Então, todo esse ambiente, inclusive na família a gente tem governança, porque governança é isso, são 3 mecanismos: a liderança, a estratégia e o controle. Por isso que a gente gosta de comparar com a família, porque sem essa organização, as coisas não vão acontecer. E a gente precisa de trazer essa organização para dentro das nossas instituições públicas. Ou seja, assim, resumindo, a governança ela é o maior fator organizador das instituições públicas, né? Exato. A gente costuma até confundir a governança com a gestão. Mas existe uma diferença. A governança, ela é sempre na mão da alta administração, dos líderes, da tomada de decisão, de quem está no topo da estrutura organizacional. Já a gestão é quem põe a mão na massa. A gente define uma estratégia dentro da área da governança, dentro de um planejamento estratégico, muitas vezes. A gente senta, esse ano a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, que é os diretores, os secretários, os ministros, quem decide, né, o direcionamento do país. Depois disso definido, a gente tem uma estratégia. E aí, quando a gestão recebe essa estratégia, e aí podem ser os chefes, os coordenadores, a parte mais operacional, eles têm que executar essa estratégia. Então, veja, a governança é a alta administração e gestão é do meio para a base da estrutura organizacional. Ou seja, é algo acima, né, da gestão. Muito interessante. Isso. E para falar de gestão, vocês criaram também, para destacar a governança, criou-se, a RGB criou um prêmio. E esse prêmio está na 5ª edição, né? Vamos ter aí um evento lindíssimo na segunda-feira, vai premiar aí várias instituições do Brasil em governança, em boas práticas e governança. Fala um pouquinho sobre a importância desse prêmio e como ele funciona. Legal.
Esse prêmio é o nosso queridinho, assim. A gente aguarda o ano inteiro por esse prêmio e, de fato, é um momento onde a gente consegue reunir, inclusive, todos os voluntários da nossa rede, que vêm do Brasil inteiro, do exterior, para a gente ter um momento, inclusive, de confraternização, onde a gente reúne essa turma toda para encerrar o nosso ano. Quando a gente fundou a rede, eu e meu pai, a gente definiu como seriam com os grupos de trabalhos, os comitês, os nossos projetos para ajudar as prefeituras. E a gente achou que a gente precisava de um prêmio para promover ainda mais essa competitividade saudável entre as instituições. E aí a gente lançou essa ideia e automaticamente, quem não quer receber um prêmio? Né? E aí a gente percebeu que a gente precisava ter uma forma para conseguir passar essa régua, ter esse termômetro para conseguir avaliar essas instituições públicas. E aí, para isso, a gente utilizou um indicador, que é o indicador do Tribunal de Contas da União, o antigo indicador de gestão e governança, IGG, onde a gente avalia a governança das instituições públicas brasileiras no âmbito federal. E a gente pegou esse indicador que já vem ali com os resultados, ele é anual, e a gente utiliza esse indicador como base para fazer a avaliação dos nossos ganhadores. Até para ter mais credibilidade. Uma coisa é a rede indicar quem ela entende que deva receber um prêmio, outra coisa a gente tem um indicador para aferir isso. Então, esse indicador tem sido a nossa base para a gente indicar os ganhadores. A gente pega, estratifica esses finalistas com base nesse indicador e a gente tem uma comissão julgadora ainda que recebe esses finalistas e faz uma outra auditoria, um caso a caso. A gente pega os 10 finalistas e entra no site deles e faz uma avaliação de transparência, de accountability, de práticas de liderança social, ambiental, um a um. É uma comissão extremamente preparada, com parceiros como a Confederação Federal da Contabilidade, a Confederação Federal da Administração, gente que entende de fato sobre a matéria da governança. E aí a gente consegue ter um olhar um pouco até mais profundo, já que o próprio indicador, porque a gente faz essa auditoria final, porque tem sempre alguns empates ali na pontuação. E a gente acaba desempatando em cases práticos específicos que a nossa comissão avalia. Esse ano, a gente conseguiu verificar que o desempate ficou principalmente nos projetos ligados à área social e ambiental. Ou seja, já temos os contemplados, os finalistas. Já temos. E são quantos contemplados, escolhidos? Explica direitinho quantas vocês avaliam, quantos chegam a ser finalistas? Dentro do índice de IESGO, que é o atual índice do TCU, a gente tem aí mais de 500 instituições que são avaliadas. E aí a gente pega o ranking do IESGO e estratifica 10 finalistas de cada categoria. Então, a gente tem categoria autarquia, instituição pública, e assim vai. A gente tem um ranking, acho que com umas 5 instituições finalistas. Dentro dessas instituições, a gente faz essa auditoria e consegue verificar por categoria na avaliação 1 a 1 dentro do índice de governança ambiental, social e a parte de governança de fato. E além disso, a gente colocou no final do ano passado, na 4ª edição, uma nova categoria, que essa talvez seja a mais importante, eu considero hoje, que são as prefeituras brasileiras, por meio do Programa Nacional em Governança Pública. Lembra que eu falei das prefeituras que a gente leva a mentoria gratuita? Então, a gente achou que precisava também premiá-las, porque elas estão ali buscando governança, elas têm sede disso. E aí a gente lançou ano passado essa premiação da categoria dessas prefeituras com base no tamanho dos municípios. Tamanho pequeno, médio e grande, porque não tem como uma capital competir com um município que tem 5 mil habitantes. 3 premiadas em categorias de pequeno, médio e grande. Isso, exatamente. O ano passado, eu lembro de alguns, a gente teve aí o município de Salvador, que ficou na categoria de capital, município grande. Tivemos o município de Diamantina, que ficou na categoria média. E o outro município, agora eu não vou me lembrar, mas a gente teve ali, de fato, cases bem inspiradores. E Na aí, Bahia, o que acontece? né? Que é curioso, porque
A Bahia ela ainda é muito carente, né? Muito E ampla, eles muito fizeram um grande, tem trabalho muitos municípios. fantástico. Fantástico. E eles servem como referência para as outras prefeituras, porque no momento que eles viram um case de destaque, eles têm a lei da governança, eles têm já os processos que eles implementaram internamente, e aí as outras prefeituras começam a utilizar aquele copia e cola como uma referência. E é assim que a gente começa a pulverizar e ganhar capilaridade, porque são mais de 5.000 municípios. A gente queria estar atendendo 5.000? Claro que sim, mas a gente não tem nem perna nem recurso para isso. Hoje, o nosso Programa Nacional em Governança Pública não atende mais municípios, porque infelizmente a gente não tem como. Porque a gente não tem uma patrocinadora, é tudo com recurso próprio dentro da nossa instituição, que é uma instituição sem fins lucrativos. Mas a nossa parte a gente está fazendo com o apoio desses voluntários, e eu quero deixar aqui o registro do meu agradecimento a todos eles que têm se dedicado nesses últimos 3 anos ao Pronagov, e é por vocês que a gente continua aí batalhando para fazer com que a rede chegue a todos esses municípios e a gente consiga estar premiando esses municípios que só nós sabemos a importância da governança para o Brasil. Hoje vocês contemplam todo o território nacional? Sim, sim, com certeza. A gente tem voluntários no Brasil De inteiro. norte a sul. De norte a sul. A nossa associação, ela conta com esses voluntários. Você pode entrar contribuindo como um associado financeiramente, ou você pode entrar com trabalho voluntário, sendo um mentor, dividindo, compartilhando a sua expertise e a sua experiência em governança. Que eu acho que às vezes é um capital intelectual muito mais caro e interessante, porque as prefeituras é justamente disso que elas precisam. Então existe essa troca. E como esse intercâmbio no dia a dia funciona? Vocês têm reuniões constantes em que vocês se encontram virtualmente, e-mail, rotineiramente, sim, para sim. poder compartilhar conhecimento, trocar cases? É muito interessante, a gente foi desenvolvendo e moldando como seria essa dinâmica. Eu acho que vale salientar que a rede ela foi lançada no ano da pandemia, que foi em 2020, 19, isso. Ela ganhou força no ano da pandemia. A gente lançou em 2019, era um movimento ainda, a gente não tinha uma associação, CNPJ. E em 2020, por estarmos todos em casa e ela ser um ambiente virtual muito forte, por conta dos nossos grupos de trabalho, com a questão da pandemia, as pessoas procuraram maneiras de criar network e contato que fosse através de uma sala virtual. E é nesse ambiente que a rede vive hoje. A gente tem as nossas reuniões, comitês, grupos de trabalhos, com reuniões mensais, onde a gente tem esses encontros. E os nossos grupos são divididos por áreas. Então, a gente tem governança na saúde, governança na educação, governança na prática, Nossa, várias vertentes. governança e compliance. E esses associados podem ser pessoas físicas, pessoas jurídicas. A maior parte deles são pessoas físicas. Muitos professores, mentores, gestores públicos, servidores públicos, que se identificam com a tese da governança. Eu estava falando esses dias com uma colega que é palestrante, e quando a gente se encontra nessas palestras, porque a maior parte deles palestram em governança, como a gente tem a mesma linha de raciocínio, a gente defende a mesma tese, é muito interessante isso, porque se você conversar comigo ou se você conversar com outro colega da rede, a gente defende os mesmos valores. Então, é diante desses valores que a gente tenta se encontrar num ambiente só, porque a nossa bandeira é defender a governança por um Brasil melhor. Eu cheguei até o momento que você vai numa palestra e você vê alguém ali palestrando, explanando sobre um assunto, e você vê, nossa, essa pessoa tem exatamente a mesma visão que eu, ela Isso. tem muito a agregar, vamos ali conversar com ela, Isso. vamos tentar trazer ela para essa causa, porque ela tem muito a somar. É mais ou menos assim. Perfeito, é isso aí, Marina. E o ministro Nardes, quando ele palestra, que ele é o que mais roda o Brasil e o mundo aí, falando sobre governança. Que ele é embaixador também da rede, né? Ele é embaixador da Rede Governança Brasil. Ele justamente leva o discurso da Rede Governança Brasil para tentar angariar esses voluntários. E aí as pessoas escutam ele falando, se motivam, ele traz o discurso da importância do tema, e são nesses eventos que a gente consegue levantar esses voluntários que, querendo ou não, assim, tem um ano que você tem mais tempo para se dedicar, já tem outro ano que você não vai ter mais tempo, então a gente vai ter que ir renovando esses voluntários. E aí essa reciclagem é muito importante. Então o ministro Nardes, nosso embaixador, tem esse papel de pescar pessoas, né?
Muito bacana. E você trouxe aqui vários exemplares de livros, né, livros que vocês mesmos lançaram lá na rede. Sim, Me fala um sim. pouquinho sobre eles. Então, esses livros, de fato, são livros gratuitos que a nossa instituição mantenedora da Rede Governança Brasil, que é o IGCP, o Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público, financia. Então, as nossas obras são obras para a gente promover a cultura da governança no Brasil. Então, obviamente que tem que ser tudo gratuito. Então, a gente tem aqui Mulheres da Governança, onde a gente fala da importância, inclusive, da diversidade, focado nesse ambiente. As mulheres hoje são a cara da governança, porque nós somos extremamente controladoras. E o controle está Verdade. dentro da governança. O controle é um dos pilares da governança. E aí a gente costuma brincar que as mulheres hoje, se a gente tiver que escolher um perfil para governança, as mulheres têm um perfil mais adequado. A gente tem aqui Centro de Governo, que é uma pauta que também entra dentro da governança. Foi o primeiro livro sobre esse assunto, que é comparado a um conselho de administração dentro da governança corporativa. Ministro Nardes é o patrono. Governança de gestão de pessoas. Veja, a governança ela está em tudo. Governança de pessoas, governança de saúde, governança de educação. Isso que eu até ia falar, que a governança ela não é só para órgãos públicos, a governança são para as empresas privadas também, né? Esse Exatamente. conceito de governança, da forma como você explicou, muito bem explicado aqui, que a governança está acima até da gestão, Isso. isso é muito interessante, né? A Isso. aplicabilidade da governança está em tudo. Exato, perfeito. E justamente esse é o nosso desafio, fazer com que as pessoas entendam o conceito da governança para implementar, inclusive, dentro das pequenas empresas. Porque se a gente não tiver uma empresa com gestão e governança, uma empresa organizada, ela está fadada a falir. E aí são essas boas práticas que a gente tem que levar para o dia a dia. É claro que a governança corporativa, ela tem um perfil um pouco diferenciado da governança pública, mas a base, o resultado é o mesmo, fazer com que a gente tenha uma melhoria dentro dos processos e uma gestão mais eficiente, eficaz e efetiva. ESG, o tema do momento, né, pessoal? A gente fala muito de ESG no ambiente privado, nas grandes instituições, a gente vê cases de sucesso como Boticário, Natura, e nas instituições públicas. É um desafio. O ESG público está vindo com muita força agora, aí nos últimos 2 anos. Então, a gente lançou uma cartilha para desmistificar o tema. E governança pública municipal, que é focado nas nossas prefeituras, foi a nossa primeira cartilha, eu sou uma das autoras. Inclusive, eu escrevi com um barrigão, assim, eu estava grávida. A rede nasceu junto com meu filho, praticamente. Então, essa cartilha, que ela já está indo para a 4ª edição, é um sucesso. Virou livro de cabeceira dos prefeitos. Com base nessa cartilha que a gente dá as mentorias do Programa Nacional em Governança Pública. E como que foi a distribuição dessas obras? Então, a gente tem o QR Code que as pessoas podem acessar. O PDF já, né? Tudo gratuito, dá para fazer o download ali no site da rgb.org.br ou no site do IGCP, igcp.org.br. Faz o download, baixa a estande de todos os livros, consegue. Ou a gente sempre está nos nossos eventos distribuindo por onde a gente vai. Né? Essa semana a gente teve um evento, a gente estava com um standzinho lá, distribuindo a cartilha, fazendo o aculturamento, que esse é o nosso papel. E a gente faz questão de sempre distribuir isso de uma forma gratuita para ninguém ter a desculpa de não consegui comprar, não sei o quê, muito caro. Tá aqui, pode levar, seu trabalho agora é ler e tentar aprender um pouquinho. Que legal, olha, muito bacana as iniciativas da rede, né? Você é jornalista, colega jornalista também, né, de formação. Sim. Você atua como jornalista também? Não mais hoje. Já tô. Já atuei, comecei a minha carreira como jornalista, assessora de imprensa. Olha, Trabalhei na Band como Legal. âncora uma época. Olha. Sim. Brasília? Em Em Brasília. Mas trabalhei também na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, porque eu sou gaúcha. Nem Fazia dá pra parte de perceber. reportagem. Mas a comunicação me ajudou muito, principalmente nessa missão de levar a cultura da governança, porque tudo a gente precisa comunicar, a gente precisa o quê? Convencer as pessoas. E facilitar o entendimento, né? Porque, Muito. por exemplo, o tema, a governança, não é um tema simples de se explicar, simples das pessoas entenderem. E você simplificou bastante aqui, justamente pela sua carreira, né? E porque eu acho que é a missão mesmo da RGB, pelo que você falou, é transmitir essa mensagem, né?
E por falar em mensagem, deixa aqui para os nossos telespectadores, né, a mensagem sobre a governança, algo que você queira deixar aqui para que todos prestem mais atenção, enfim, fala um pouquinho sobre. Então, pessoal, além desse trabalho que a gente tem feito árduo aí da Rede Governança Brasil, com o apoio do GCP, com a nossa premiação, eu acho que cada um de nós tem a missão de também cobrar aonde a gente investe o nosso voto. Porque já está mais do que na hora de a gente exigir que os nossos políticos parlamentares também puxem a governança pública para dentro das suas instituições. E muitos brasileiros já têm feito isso, a gente consegue observar essa maturidade, as coisas estão melhorando, porque ninguém aguenta mais o jeitinho brasileiro, fraude, corrupção, a gente vai pra rua, a gente briga, e as coisas vão melhorar se a gente conseguir levar a governança para dentro dessas instituições públicas, e a gente tem que exigir isso. Veja, a governança, ela não é simplesmente um processo interno ou uma melhoria da gestão, ela é uma política pública. A gente tem que exigir a política pública de governança dentro das instituições. Esse é o nosso papel. O meu papel aqui também, além da cultura, da sensibilização, é mentorar. Mas vocês que estão aí em casa, que talvez não tenham essa missão, podem fazer com que deem uma olhada lá no plano de governo do cara que você vai votar, para verificar se ele tem mecanismos de compliance, se ele tem mecanismos de governança, para melhorar a esfera pública. Porque é só assim que a gente vai conseguir deixar legado para as próximas gerações. Porque está todo mundo cansado do jeitinho brasileiro. A rede vai continuar com o propósito dela, mas eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, que é defendendo essa bandeira como uma política necessária para o Brasil. E, Cris, convida o pessoal, fala um pouco em relação ao prêmio. E como saber mais a respeito desse prêmio? Fala um pouquinho para o pessoal, para a sua câmera, o site que eles podem ter acesso, se tem alguma rede social que eles podem ter mais informações a respeito da governança e do próprio prêmio, que agora é segunda-feira, certo? Certo, eu trouxe até aqui o troféu, gente. Esse aqui é um troféu de 2022, mas é um modelinho aí que é a cara do Brasil, né? E o evento vai acontecer agora dia 2 de dezembro, no estúdio da CNI. A CNI é uma grande apoiadora, está conosco aí já há 3 edições, e o evento é lindo. Como eu falei, é um momento de confraternização, mas é um momento de a gente destacar as empresas públicas brasileiras. O ministro Nardes vai estar lá com a gente entregando os troféus. Vamos ter também a entrega do selo Excelência em Governança. Já sei quem é o ganhador, mas não vou poder falar. Uma grande instituição que merece. Legal. Nossos prefeitos estarão lá também recebendo essa premiação. E depois disso a gente vai ter um coquetel aí para brindar esse sucesso dessas instituições que merece o nosso reconhecimento. Porque, olha, implementar a governança, eu tenho dito que é para poucos. Tem um prefeito que ele já é um dos grandes destaques aí da governança, porque ele foi o primeiro a implementar no Brasil a lei da governança, que é o município de Maragogi, aquela praia maravilhosa, que é o Caribe Pernambuco. brasileiro. Uhum. O prefeito lá, ele diz assim, Cris, hoje ele já é mentor, né? Ele já dá aula dentro dos nossos programas. Ele fala assim, Cris, a governança é um estado de espírito. Aí eu fiquei, como assim, prefeito? Ou você tem, ou você não tem. Ou você consegue trabalhar com governança, ou você não consegue. Porque a governança, se você não tem esse estado de espírito de trabalhar com ética, com menos fraude, menos corrupção, com integridade, talvez ela não sirva para você. E eu tenho matado um leão por dia para convencer a minha equipe que a gente precisa continuar trabalhando com esses princípios, com esses valores. Então, veja, o prefeito, ele está na alta administração, ele está lá em cima, ele tem o papel de promover essa cultura, de sensibilizar toda a equipe que a partir daquele momento todo mundo vai trabalhar com governança. Ou você se adequa ou você tá fora. Exato. E que grande diferença que ele está fazendo naquele lugar, né? E esse é o desafio desses prefeitos, porque a gente sabe que o jeitinho brasileiro, dentro das instituições, ele domina. E às vezes é uma laranja podre tentando apodrecer o resto. Ou seja, você vê como a organização, né, ali, através da governança, ela pode ser realmente um Divisor de águas. divisor de águas e contra a corrupção, algo realmente efetivo contra a corrupção. E assim, Denise, todos os nossos prefeitos que fizeram a mentoria, que implementaram governança, foram reeleitos.
Olha Porque que não legal. tem como bater um cara que está ali trabalhando em prol de fazer uma administração com transparência, com mecanismos de governança, de organização, de melhorar a vida das pessoas, de entregar políticas públicas decentes. Então, é de fato, para quem está nos escutando, que seja prefeito ou que tenha aí uma carreira política, é uma maneira de, inclusive, você levar isso como uma pauta positiva e ganhar voto e se eleger mesmo. Para quem está assistindo, para os prefeitos que chegarem a ter conhecimento do que a gente está falando aqui, como eles podem participar da rede, como eles podem se informar, se capacitar? Tem uma maneira? Ai, pois é, eu esqueci de falar das redes sociais, né? Então a gente tem a rede social aí no Instagram da Rede Governança Brasil, do Pronagov, que é o nosso programa para os prefeitos brasileiros, @Pronagov, Rede Governança Brasil. E esse Pronagov, ele é gratuito. Se você entrar no site pronagov.org.br, a gente tem um formulário lá de cadastro, onde o prefeito ele vai se inscrever, vai colocar as informações dele, a gente vai analisar o pedido e, na sequência, a gente já libera o acesso para ele ter todas as aulas virtuais, ele e a equipe dele. E depois a gente ainda tem o módulo Mentorias ao Vivo, que as primeiras mentorias são com o ministro Nardes, tá? Gente, isso é quase uma universidade do prefeito, né? Muito completinho, porque a gente pensou o seguinte, ou a gente faz um negócio bem feito, que vai envolver o nome da rede, ou a gente nem faz. Então, por isso que a gente não consegue dar vazão a muitos municípios. Tem uma listinha de espera. Esse ano a gente já encerrou aí as turmas, já entregamos as turmas desse ano. Mas é importante que a gente também se preocupe com essas pessoas que a gente vai estar recebendo. Afinal de contas, é o nome da rede, a imagem da rede. A gente tem a certeza de que esses prefeitos e as equipes vão sair preparadas de lá. Esse projeto especificamente para prefeitos começou também desde o princípio ou já tem um tempinho a menos? Não. Esse projeto ele começou no 2º ano dentro da rede Governança Brasil, bem com mentorias individuais pequenas. E aí, nossa, foi Cresceu rápido, muito, né? Ele tomou rápido. escopo, tomou corpo e foi Muito. disseminado de uma maneira muito forte, muito rápida. Muito rápido. E aí, quando a gente percebeu que a gente não podia mais ficar só nas mentorias individuais por prefeituras, a gente criou um programa virtual com aulas online, com certificados, onde a gente consegue atender 20, 30 prefeituras ao mesmo tempo. Que a demanda é muito tem grande. algum evento desses ou perspectiva de algum outro trabalho que vocês pensam em fazer presencial, algum encontro presencial futuramente? Então, tudo isso requer recursos, né? E aí é o nosso desafio de novo. Fala assim para ela, Cris, Vamos- segunda-feira. Além desse de Segunda-feira. Segunda é um Porque o evento. prêmio com A certeza é o gente vai maior estar evento. recebendo os prefeitos lá, mas o nosso sonho, de fato, é ter uma conferência nacional onde a gente consiga reunir o maior número possível de prefeitos. Mas, infelizmente, se vocês quiserem apoiar, gente, por favor, a rede. Marcha dos Pronagov, Prefeitos RGB. Anote, em breve. As empresas, quem quiser apoiar empresas, podem patrocinar. Pode. A gente tem Isso é muito empresas hoje legal. que nos apoiam. E a nossa maior desafio é que, assim, o tema da governança, ele não é uma matéria que vende muito, né? Porque você vai querer colocar sua empresa, Colocar com em ordem, né? produto, Colocar ordem no galinheiro ali, tem que arrumar a casa. Mas olha só, agora eu lembrei de um fato que é importante eu compartilhar com vocês. A gente já está com a lei da governança, a gente tem um decreto, né? Mas não temos a força da lei. A lei da governança, ela tá para sair, já foi aprovada na Câmara dos Deputados o ano passado e está indo para o Senado para passar por lá e vai ser aprovada. É só questão de tempo da morosidade normal do Brasil. E aí, por força de lei, todo mundo vai ter que implementar a governança. Não vai ser só a Cristiana Vai que ser- está aqui dizendo que tem que fazer, que é bom, enfim. Vai ser como a LGPD. Isso, Né? compliance, LGPD, nova lei de licitações e contratos. E aí o brasileiro, ele corre depois disso, né? Quando o negócio veio, a força, Quando começa a autuar, que ele faz alguma coisa, né? as nem leis, mesmo quando a lei sai. as tem que autuar. leis, as regras, os normativos servem para moldar as pessoas. Então, o que acontece? A gente precisa disso, infelizmente. Nossa cultura ainda é um pouco limitada, né? Vamos acompanhando esse tema que é muito interessante, né? Então, eu acho que já passou as redes sociais também, né? Gente, se vocês quiserem saber um pouco mais, tem a matéria completa lá no Brasília TC sobre o evento de segunda-feira, que é o 5º Prêmio RGB. E também acessem, né,
Isso, exatamente. Eu queria também deixar aqui o agradecimento aos nossos apoiadores do evento. Falei da CNI, Portal de Compras Públicas, WV Logistic. Me ajuda aí, Denise. Ajudo, peraí que eu vou pegar aqui. CNI. Olha só, esse Band evento ele News. conta com o apoio da BRA Certificadora, Band News, EBRAD, Pronagov, Fix Governança e Gestão e Plano Consultoria. Patrocinadoras do evento são IEL, Portal de Compras Públicas, Instituto Protege e WV Logistics. Isso. Realização da RGB e da Do IGCP. Isso. É. Parabéns Time bom. aí pela força, pela iniciativa. Porque a gente sabe que um projeto como esse é desafiador, provavelmente. Ele é paralelo à sua carreira, à sua Com vida certeza. como gestora, como jornalista, como mãe. Então é desafiador e é muito gratificante ver a força feminina atuando, lutando, batalhando por uma causa maior. Que realmente é uma causa maior, que você vislumbra que realmente vai mudar aí um cenário nacional, vai contagiar as outras pessoas, as outras instituições, para que alguma coisa realmente mude efetivamente, né? E para quem ficou curioso em saber quem são os premiados, é só acompanhar o Brasília Etc. também, porque a gente vai estar no evento, e a gente vai cobrir e vai colocar a matéria depois no nosso portal, brasiliatc.com.br. Acompanhem, vocês vão ver lá quem são as instituições premiadas. Isso aí. Então, gente, Pena a que gente já agradece acabou. muito pela participação de cada um de vocês. A gente agradece muito, Cristiane, por você ter topado o nosso convite de estar aqui com a gente hoje no Mais Uma Dose, Doses Milionárias. E que depois você possa voltar para contar como é que foi a premiação, como foi esse intercâmbio entre esses colaboradores tão especiais que estão juntos aí e unidos em prol de uma causa maior. E em breve estaremos juntos novamente aqui para gente falar. Muito obrigada eu pela sua agradeço a participação. oportunidade. Espaços como esse são extremamente importantes para que a gente, de fato, divulgue o nosso trabalho, o prêmio e renova as nossas forças, porque, de fato, é uma dedicação. Somos voluntários lá, né, pessoal? Obrigada. Nós que agradecemos. Um beijo grande, gente. Sextou, Marina. E até daqui a pouco, no Mais Uma Dose, em que a gente vai falar de várias e várias novidades. Vem com a Beijo. gente. Obrigada.